o nosso objetivo é encerrar hoje o capítulo de número 7 do livro de Josué. Semana passada, os irmãos estavam aqui, a maioria dos irmãos estavam aqui. Semana passada, nós tomamos conhecimento de como um pecado aparentemente pequeno, nós fizemos um cálculo aproximado e o valor que Acã tomou para si chegava aí em torno de R$1.000, como que um pequeno pecado cometido pôde prejudicar toda uma nação, a ponto deles perderem a guerra contra uma cidade muitas vezes menor do que a cidade de Jericó. O responsável por isso foi Acã. A palavra Acã significa perturbador. É a mesma raiz da palavra Acor, ou Acor, não é? Que está aí no nosso texto, também significa perturbação. E é muito interessante que, na semana passada, nós estudamos sobre o acontecimento em si. Acã desobedeceu à ordem expressa de Deus. A palavra de Deus era: não toque no anátema. Anátema significa amaldiçoado, ou seja, algo que foi separado para a destruição. E é interessante que os tesouros da cidade de Jericó, como Jericó era a primeira cidade, a primeira das muitas que seriam destruídas pelo exército de Israel, aquela cidade era consagrada ao Senhor, porque tudo que é primícia é consagrado ao Senhor. Tudo que é primeiro é dado a Deus. A cidade de Jericó foi consagrada ao Senhor. Então o exército de Israel não podia tomar absolutamente nada da cidade. Naquele tempo era muito comum os exércitos, quando eles conquistavam os inimigos, eles lançavam mão dos despojos de guerra. Mas na cidade de Jericó, tudo que estava na cidade foi separado para destruição e os tesouros da cidade seriam anexados nos tesouros do Senhor. Acã, ele viu uma capa babilônica, algumas moedas de prata, viu um pouco de ouro, tomou aquilo, levou para sua tenda, escondeu na terra, e por conta disso, Israel guerreou contra uma cidade infinitamente menor que Jericó, perdeu a batalha e ainda 36 soldados morreram. O que me chama a atenção é o silêncio de Acã. Acã ficou calado, ele ficou simplesmente mudo, ele não toma atitude, ele não procura Josué, ele não se arrepende. Ele não fala com Josué que havia cometido um pecado, ele simplesmente emudece, cala-se, vê a situação chegar num nível crítico, ele vê várias famílias chorando por causa dos seus entes que morreram na guerra, e ele simplesmente se cala e não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Isso me chama a atenção. Agora, dos versículos 14 aos versículos 26, nós vamos ver Josué agindo, nós vamos ver o pecado sendo tratado. Nós vamos ver agora como que Israel resolveu essa questão. E é interessante que, se nós observarmos no contexto anterior, principalmente dos versículos 10 a 13, quando Josué ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, ele rasga a sua roupa, e ele se prostra diante do Senhor, e ele fica diante de Deus até o sacrifício da tarde. Deus não fala nada com ele, deixa-o prostrado no rosto até o sacrifício da tarde. Quando chega a tardinha, Deus, nos versículos 10 a 13, vai dizer o seguinte para Josué: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã,
porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema no meio de vós. Observe que houve um momento em que Josué estava prostrado, o povo estava humilhado, o povo estava chorando, o povo estava diante de Deus, mas agora, no versículo 14, Deus vai dar as instruções para Josué sobre o que ele deveria fazer para descobrir quem era aquele que havia cometido pecado e havia condenado Israel àquela derrota vexatória. O versículo 14 até o versículo 16 diz assim: amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué, olha só, versículo 16, então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Eu aprendi uma grande lição aqui que eu quero compartilhar com você. É a primeira lição, a primeira que eu quero compartilhar com você. Veja só essa lição. Não basta apenas orar. Chega a hora em que devemos agir. Não adianta, irmãos, e aqui eu não quero que vocês me entendam mal, por favor. Nada é mais importante numa igreja do que a oração. Uma igreja precisa ter um ministério de oração. O que sustenta um pastor no púlpito é oração. O que sustenta uma igreja é oração. Nós temos um ministério de oração e intercessão na igreja, com vários irmãos que fazem parte desse ministério. Amanhã estaremos aqui em culto ao Senhor, culto de oração, às 19h30, você é nosso convidado, porque nós vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Mas não adianta também só ficar orando e não agir. Josué ficou prostrado diante de Deus, humilhado, tentando entender o que estava acontecendo, ficou diante do Senhor, ele orou a Deus, ele perguntou a Deus o que havia acontecido, por que Israel tinha enfrentado aquela derrota vexatória. Deus deixou Josué e todos os líderes prostrados diante dele, até o sacrifício da tarde. Aí Deus olha para Josué e diz assim: levanta-te, agora é hora de agir. É muito bom orar, mas irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Oração sem ação é falação. Não adianta orar e não agir. O salmista diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que isso significa? Ele ora, ele entende, eu vou pedir ao Senhor, mas eu vou buscar. Não adianta você estar dentro da sua casa, orando e clamando a Deus para que Deus te dê um emprego, e você fica de braços cruzados. Não adianta você pedir a Deus em oração para que a sua igreja cresça e você não evangeliza. Não adianta você pedir a Deus em oração para que a sua igreja seja uma igreja forte espiritualmente, se você não está disposto a cuidar de você espiritualmente. Porque a igreja é uma somatória de vidas que cuidam de si mesmas diante de Deus. A somatória disso é a igreja. Uma igreja saudável é composta de crentes saudáveis. E crentes saudáveis precisam cuidar de suas vidas espirituais. Então observe esse grande princípio da palavra de Deus. Josué não fica lamuriando, reclamando, orando, perguntando, pedindo a Deus uma resposta. Deus diz: levanta-te. Há anátema no meio do povo. Israel desobedeceu. Está na hora de agir. Eu vou te passar as instruções. Você vai tomar atitude. Porque o pecado, ele contaminou Israel, e Israel, em
enquanto não se livrar desse pecado, Israel não continuará, ou pelo menos Israel não voltará a ter vitórias diante de mim. Meu irmão, como é que está a sua vida diante de Deus? Você é daquele que fala muito e faz pouco? Você é daquele que fala muito, mas também faz muito? Ou você é daquele que não fala? Seja como for, oração precisa ser acompanhada de ação. Eu já disse isso há um tempo atrás e eu repito, irmãos, não adianta simplesmente falarmos com Deus ou colocarmos diante de Deus uma questão se nós não estamos dispostos a agir ou iniciar um processo. Sempre existe um processo, sempre existe alguma coisa que você precisa fazer. Eu já disse para vocês, e enquanto Deus me permitir, vez ou outra eu vou repetir, Deus não é nosso empregado. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem colocado diante de Deus em oração? Ótimo. Agora, o que é que você tem feito? Pastor, eu quero ver a minha família diante de Deus. Tá, mas você tem pregado para eles? Você tem falado do amor de Deus para eles? Você tem dado testemunho para eles? Pastor, eu preciso muito que o Senhor realize um grande milagre na minha vida, eu preciso abandonar um determinado vício. Ótimo, mas o que você tem feito para que isso aconteça? Você tem procurado um auxílio médico? Você tem evitado determinadas situações que podem levar você a uma recaída? Como que é isso? Então, eu aprendi aqui com Josué. Quando Josué estava prostrado, o Senhor disse, levanta-te. Aí o versículo 16 diz que Josué se levantou de madrugada. Josué estava disposto a fazer o que fosse preciso para descobrir quem era o perturbador, que era Acã. E isso precisa estar bem latente no nosso coração, irmãos. Nós podemos orar a vida inteira, clamando, chorando diante de Deus. Se nós não agirmos, Deus não ouvirá a nossa oração. Porque existe uma parte no processo que é minha. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Lembre-se que o povo de Israel, que Deus destruiu as muralhas de Jericó, mas o povo teve que marchar, o povo teve que gritar, os sacerdotes tiveram que tocar trombeta, tiveram que levar a arca da aliança, porque Deus não alimenta preguiçoso. Não é à toa que em Provérbios diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Aprende com ela. Porque muitas vezes nós oramos e pedimos. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu estou orando, eu quero tanto que Deus me dê uma Rebeca. Que bênção, irmão. E o que é que você está fazendo para ser o Isaac para ela? Que bacana. Você quer uma Rebeca na sua vida? É claro que ele quer dizer o seguinte, eu quero uma mulher de Deus. Mas o que é que você tem feito para ser um homem de Deus? Porque a sua Rebeca também merece um Isaac, é ou não é? Ou você só quer a Rebeca, mas não quer ser Isaac? Então, queridos, eu aprendo essa primeira lição aqui, não basta apenas orar, chega a hora em que devemos agir. A palavra de Deus me ensina isso. É muito importante que você entenda o seguinte, vamos orar, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo a Deus para abençoar a igreja, para fortalecer a igreja, para fazer a igreja crescer, desenvolver. Graças a Deus tem acontecido isso, mas o que é que você está disposto a fazer para que isso aconteça? É a primeira lição que eu aprendo aqui. Aí, nos versículos 14 a 16 ainda, 14 e 15, o Senhor vai dar as instruções sobre como fazer, o que fazer para que o autor daquele pecado pudesse ser descoberto. Versículo 14 e 15 diz, amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem.
E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo? Ele, tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Irmãos, Deus me ensina uma coisa maravilhosa aqui, que nós precisamos aprender, tanto coletivamente quanto individualmente. Sabe o que é? Eu aprendo, irmãos, que o pecado precisa ser tratado. Pecado não pode ficar sem tratativa, seja de forma coletiva. Aqui eu vejo uma base para a disciplina eclesiástica. O que é isso? É a disciplina na igreja. Igreja tem que tratar pecado. Igreja não pode cruzar os braços e deixar o pecado para lá. Nós temos que tratar. Jesus nos dá margem para isso. Veja só o texto que está lá em Mateus capítulo 18, 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A igreja de Jesus tem autoridade para tratar pecado, e tem que tratar. Igreja que não trata pecado é uma igreja doente. O Senhor disse, trate o pecado no meio do povo. Você vai descobrir quem é, eu vou te dar as diretrizes, e quando você descobrir, ele vai ser queimado no fogo, ele vai ser morto. Ele vai ser excluído da comunidade de Israel. Pecado tem que ser tratado na igreja, irmão. A gente não pode, de maneira nenhuma, ter medo de perder um membro, de perder alguém, porque se nós tratarmos o pecado desse alguém, é uma pessoa importante para a igreja, e corremos o risco de perder aquela pessoa. Querido irmão, o reino de Deus vem em primeiro lugar. Se for preciso disciplinar, nós vamos disciplinar. Se for preciso desligar, nós vamos desligar, obedecendo os requisitos da palavra de Deus, porque essa autoridade foi dada à igreja. Igreja não pode simplesmente deixar para lá. O pecado está acontecendo e a gente simplesmente finge que não está acontecendo. Aqui você vê uma base para isso. Você vê uma base bíblica para disciplina na igreja. Tem que haver disciplina na igreja para que a igreja possa ter saúde espiritual, mas não é só coletivamente que nós temos que tratar o pecado, nós também temos que tratar individualmente. Observe que Josué, ele vai confrontar Acã. Veja só, ele vai confrontar Acã. Veja só o que ele vai dizer lá no versículo 16 até o versículo 19. Olha a confrontação do pecado. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Agora olha a confrontação, olha a atitude de Josué. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Meu querido, eu vou te falar uma coisa de forma direta. Se você sabe que o seu irmão está pecando e você está calado, você está sendo cúmplice dele. Muita gente acha o seguinte, isso aí é problema do pastor. É pastor que tem que resolver. Não, irmão. Isso é problema de todos, porque está atingindo o corpo. E se você faz parte do corpo, isso está atingindo você também. Se você tem conhecimento do pecado do irmão, chega perto do seu irmão e confronta o seu irmão. Porque, irmão, isso é amar. Quem ama diz a verdade. Quem ama confronta. Quem ama chama a correção. Se você vê o seu irmão pecar e não fala com ele e deixa ele continuar pecando, você não está amando seu irmão.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem ama. Ele é um modelo para nós. Eu corrijo minhas filhas. Eu coloco minhas filhas de castigo, por quê? Porque eu as amo. E quem ama, corrige. Quem ama, chama a correção. Nós precisamos aprender com Josué aqui. Ele chama Acã e diz, fala a verdade. Dá glória a Deus. Confessa o que foi que você fez. Porque, irmão, se isso não acontecer, a igreja adoece, você adoece, e nós vamos nos tornando cúmplices, porque nós não podemos nos calar diante do pecado do meu irmão. Isso não é papel só do pastor, isso é papel de todos nós. Se você sabe que alguém está em erro, chame esse irmão, visite esse irmão, fale, meu irmão, não continue, não faça isso, meu irmão. Você tem agido errado, você está prejudicando a igreja, está prejudicando o testemunho da igreja, você está adoentando a igreja, você precisa parar com isso. E se você não parar, irmão, eu sinto muito, mas eu vou ter que trazer 2 testemunhas comigo da próxima vez. Mas muitas vezes nós temos medo. Por que nós temos medo? Eu não sei o que ele vai achar, eu não sei o que ele vai dizer, eu não sei qual vai ser a reação dele, e se ele não quiser mais conversar comigo, que não converse. Que não converse. Pastor, mas e se ele sair da igreja? Que saia. Mas eu não posso virar refém das pessoas, irmão. Nós não podemos ter esse princípio, mas se nós falarmos alguma coisa, vai sair da igreja. Querido, nós precisamos zelar pelo corpo de Cristo. E se quiser sair da igreja, que sai. Sabe, irmão, porque esse princípio é bíblico. Josué chegou diante de Acã e falou, dá glória a Deus, fala o que é que você fez de errado, porque você prejudicou toda a nação. Eu não posso, querido, eu não posso. Isso é pecado. A palavra de Deus diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é bíblico. E se eu sei que o meu irmão está em pecado, eu preciso ir até ele, confrontá-lo, colocá-lo diante do seu pecado. Caso contrário, ele morre e eu adoeço junto com ele. Como é que nós temos sido em relação a isso na igreja? Não podemos ter medo de fazer isso. Eu sei que isso é uma das minhas prerrogativas. Eu já tive que fazer isso na igreja algumas vezes, mas isso também é prerrogativa sua, irmão. Você precisa se envolver comigo nessa tarefa, para que a igreja possa ter saúde. Se precisar chamar para uma correção, chame. Se você está em condições, se você tem autoridade, chame e corrija seu irmão. Sabe? Ele vai te amar. Se ele for de Deus, se for um servo de Deus, se for alguém que nasceu de novo, ele vai te agradecer. Ele vai chegar perto de você e vai dizer, olha, muito obrigado por você ter falado aquilo comigo aquele dia, por você ter agido comigo da maneira como você agiu. A sua sacudidela me acordou e eu hoje, graças a Deus, estou na presença de Deus, porque você foi capaz de chegar perto de mim, me amar e falar a verdade para mim. Fale a verdade para o seu irmão, corrija seu irmão. Se você sabe que ele está em pecado, corrija seu irmão. Isso é um princípio da palavra de Deus, querido. Está aqui provado por A mais B. Mas também não adianta corrigir o pecado na vida do meu irmão, eu também tenho que tratar o pecado na minha vida. Nós precisamos tratar o pecado coletivamente, precisamos tratar o pecado individualmente, na vida do irmão, mas também na minha vida. Porque senão eu me torno um hipócrita. Jesus diz assim, você está reparando no cisco que está no olho do seu irmão, mas o seu está cheio de cisco também. Eu também tenho que tratar o pecado na minha vida. Eu tenho que entender que o meu pecado está prejudicando a igreja. Esse é o problema hoje. Nós achamos que não, que nós podemos viver do jeito como queremos viver e que isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para a igreja. Irmãos, eu não tenho esse direito. Se você sente que está pecando, e o seu pecado está prejudicando a igreja, você precisa, meu irmão, tratar o pecado na sua vida. Você precisa corrigir o pecado na sua vida.
Porque o seu pecado está prejudicando a sua igreja de ter saúde espiritual. É muito fácil tratar o pecado dos outros. A coisa mais fácil do mundo é olhar para os outros. É ver o erro dos outros. É a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você olhar para si mesmo e dizer, epa, eu preciso corrigir isso, isso e isso na minha vida. É por isso que há um cântico antigo, que não se canta mais, mas é da minha época, que dizia assim, a começar em mim, quebra corações. A começar em mim. Talvez essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Senhor, a começar em mim, corrige sua igreja. A começar em mim, amadureça sua igreja. Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que eu tenho que corrigir? O que é que eu estou fazendo que não te agrada e está adoentando a igreja? Senhor, eu estou abençoando ou eu estou prejudicando a igreja? E o Senhor vai te mostrar. Então, vamos entender isso, vamos realmente absorver isso para nós. É preciso tratar coletivamente, é preciso tratar individualmente na vida do outro, mas principalmente na minha vida. Principalmente na minha vida. Como é que está a sua vida, como é que está nossa vida diante de Deus nesse quesito? O que é que nós temos que corrigir? Vamos corrigir. Vamos mudar o nosso comportamento. Porque eu quero que a minha igreja tenha saúde diante de Deus, e você? Eu quero que minha igreja tenha autoridade. Eu quero que as pessoas lá fora olhem para esse povo aqui reunido nessa igreja e falem assim, ali tem um povo diferente. Aquele povo ali não é como todos os povos. Ali tem uma pessoa que pode te ajudar. Naquela casa mora uma pessoa diferente. Uma pessoa que você precisa conversar com ela. Só de conversar com ela, você verá que ela tem algo para te oferecer. Mas nós não vamos conseguir ser assim, ou não vamos adquirir essa característica, se nós não tratarmos o pecado na nossa vida, se nós não nos policiarmos e fecharmos todas as brechas do nosso coração. Então eu aprendi mais essa lição aqui. A lição de estar diante de nós a necessidade de tratarmos o pecado, seja ele coletivamente, seja ele individualmente. Depois dessa sabatina de Josué, Acã, ele é descoberto. Ele tentou encobrir, ele ficou calado, mas ele é descoberto. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Acã só confessou o pecado dele porque ele foi confrontado. Eu não tenho dúvidas de que se nada disso tivesse acontecido, Acã continuaria caladinho na dele. Mas como a coisa foi ficando difícil, chegou Acã. Deus conduziu o processo, chegou a vez de Acã. Aí Acã fala o seguinte, veja só, depois que ele é confrontado, versículo 20, ele fala assim, e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Preste atenção, ele cobiçou, ele pegou, levou a sua tenda, escondeu, e depois, o que ele fez? Caladinho. Caladinho, não contou para ninguém. Gente, eu me impressiono com Acã, sinceramente. Ele viu Israel perder a batalha. Ele viu os soldados morrerem. Talvez alguns até fossem amigos dele. Ele viu a vergonha de Israel. Você tem dúvida, querido? Você tem dúvida de que se Acã tivesse chegado diante de Josué, espontaneamente, levando o que ele tinha tomado, se ajoelhado diante de Josué, e falado, Josué, eu pequei, eu falhei,
eu fui fraco, eu cometi um erro terrível. Por favor, Josué, me perdoa. Ore ao Senhor teu Deus para que Ele perdoe o meu pecado. Eu estou sujeito, eu estou disposto a passar pela disciplina que for, mas peça ao Senhor para perdoar o meu pecado. Eu preciso de perdão. Você tem dúvida de que o Senhor o perdoaria? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é grandioso em perdoar. Mas não foi isso que Acã fez. Ele simplesmente se calou. Ele ficou emudecido. Mesmo diante de toda a calamidade, toda a tragédia, ele se cala, mostrando que não houve arrependimento nele. Não houve nenhum tipo de arrependimento, nenhum remorsozinho sequer. E agora, porque ele foi colocado diante daquela situação, ele confessa o que fez. Ele confessa o que fez. Aí, versículo 22, Josué manda mensageiros correrem à tenda, versículo 22, e o que é que ele encontra lá? Tudo aquilo que Acã tinha dito. Aí eles tomam, olha que interessante, versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Agora, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, pegaram seus filhos, suas filhas, bois, jumentos e ovelhas. Olha só, a família estava envolvida. E sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-na ao vale de Acor. Aí Josué dá a sentença: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. Por que Josué disse isso? Porque não houve arrependimento em Acã. Não existe perdão sem arrependimento, irmão. Não existe perdão sem arrependimento. O caminho para o perdão é o arrependimento. Ele não reconhece seu erro. Aí ele diz: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E a Bíblia diz que todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Gente, eu aprendi uma lição aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, encerrando o capítulo 7 de Josué. Cuidado com os pecados ocultos. Cuidado com os pecados ocultos. Dizem que o transatlântico Titanic era, para a sua época, início do século XX, a maior obra de engenharia que o homem foi capaz de fazer. Esse transatlântico tinha 268 metros de comprimento, 24 metros de largura, quase 20 metros de altura. Era um transatlântico sem precedentes até então. E ele tinha uma característica. Os seus construtores disseram que ele não afundava. E chegaram à bobagem de dizer: nem Deus afunda esse navio. Na sua viagem inaugural, ele saiu da Inglaterra com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Os construtores, então, queriam que o mundo ficasse boquiaberto com o Titanic, não só no seu tamanho, não só na sua construção monumental, mas também na sua velocidade. Aí eles pedem ao capitão do navio para acelerar a velocidade, para que ele pudesse chegar antes do prazo a Nova York. Ele então está passando pela costa da Noruega, quando, de noite, o timoneiro não vê um iceberg, e eles tentam de toda maneira virar o navio, mas foi tarde demais. O iceberg bateu gelo, é um vidro, é uma pedra, bateu no casco do navio e fez um rombo de aproximadamente 3 metros.
Olha só, 3 metros foi o suficiente para o Titanic, horas depois, naufragar, afundar e parar no fundo do Oceano Pacífico, matando quase 2.000 pessoas. 3 metros, 268 metros de comprimento. 3 metros foram suficientes para fazer aquele navio afundar na primeira viagem dele. Às vezes nós achamos que pecado é não matar, não roubar, não ser desonesto. Mas, infelizmente, existem pecados, muitas vezes, cometidos por nós, que nós vamos guardando na tenda do nosso coração, e nós achamos que eles são inofensivos. É aquele sentimentozinho de raiva que você tem, que você guarda. É aquela invejazinha que brota no seu coração e você guarda. É aquele desejo de dar uma resposta que você tem. E aqui eu falo desejo, porque para Deus, pecado não é o ato, é a intenção. É aquele pensamento mal que você vai guardando. Irmão, não há nada mais nocivo na nossa vida do que esses pecadinhos que nós vamos guardando no nosso coração e achamos que Deus não está olhando para eles e que não preciso confessar. Isso aí é coisa comum mesmo, isso é coisa normal. Irmão, são esses pecadinhos que nos afastam de Deus. Esses pecadinhos que vão sendo cometidos todos os dias. E a gente vai guardando no coração, vai guardando na tenda do coração, sabe? E a gente acha que não está acontecendo nada. A gente acha que não tem problema nenhum. Querido, pecado não se esconde. Pecado não se guarda. Seja ele qual for, pecado é pecado. Eu falei para vocês, Acã guardou dentro da tenda dele algo em torno de R$1.000. Não chegou a R$1.000. E foi o suficiente para que Israel fosse derrotado. Deus leva esse negócio de pecado muito a sério. Nós não, mas Deus leva. E se você está em pecado, você tem que confessar. Não ficar guardando. Sabe por quê? Porque aparentemente está tudo ótimo. A gente está olhando um para o outro e você acha que está tudo às mil maravilhas, mas Deus sabe o que é que você anda guardando dentro do seu coração. Deus sabe qual é aquele pecado que você ainda não confessou. Veja só, eu tenho 2 textos aqui para te mostrar. Primeiro texto, Provérbios 28:13. Veja só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você vai guardando o pecado no coração e não fala nada com ninguém, e não confessa. O que a Bíblia está dizendo? Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem mais um texto, veja só esse outro. Confessei-te o meu pecado, Salmo 32:5, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sabe esse salmo aí, do que é que está falando? Do pecado de Davi. Quando ele adulterou com Batseba, ele guardou, ficou caladinho, aí Natã foi lá confrontar Davi. O que Davi fez? Confessou o pecado dele. Pecado, irmão, você não guarda. Seja qual for, se você pecou, e o Espírito Santo mostra para a gente, sim ou não? A consciência pesa, você fica amargurado, você fica entristecido. O que você tem que fazer, irmão? Ajoelha, ou onde quer que você esteja, fale com o Senhor e diga, Senhor, pisei na bola. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter agido dessa maneira. Senhor, me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus, eu não devia ter feito isso. Restabeleça a sua comunhão com Deus o quanto antes. Porque se você deixar, você vai ficar guardando pecadinho dentro da sua tenda, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e quando você perceber, você está a quilômetros de distância do Senhor, porque a Bíblia diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Não adianta a gente ficar guardando, escondendo, fingindo que não está acontecendo nada. Pode não ser grave para mim. A Bíblia é tão dura com isso, que Jesus fala uma coisa. Olha, vou falar uma coisa para você. Jesus dizendo, se você chamar o seu irmão de tolo, você é réu do sinédrio. E se você chamá-lo de raca,
que é uma palavra depreciativa, você é réu do fogo do inferno. Aí eu fico achando que falar uma palavrinha, eu falei um palavrão hoje, pastor, tem problema? É mesmo, irmão? Tem problema sim. Porque a Bíblia diz no Salmo 40 o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca. Um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. Olha só, muitos verão isso. Verão o quê? O novo cântico que Deus pôs na minha boca. E crerão e temerão ao Senhor. Sabia que as pessoas estão observando o que eu falo? Aí de repente eu falo um palavrão. Um dia eu acho que eu já contei para vocês, muitos aqui não ouviram a história, mas um dia eu estava saindo da igreja na qual eu vim, lá em Divinópolis, e encontrei com um irmão saindo do supermercado. E quando ele estava saindo de ré do supermercado, um camarada passou na frente dele e ele teve que brecar. Irmãos, eu não queria estar dentro do carro. Esse irmão falou, e eu fico imaginando, cada palavrão, e xingou, e ficou bravo, e gesticulava. Aí, de repente, ele olhou para mim, meu Deus. Ele ficou mais vermelho que um tomate. E começou a tentar justificar, não tem jeito, né, pastor? Meu Deus. Sabe? Mas já era tarde demais. Porque se eu percebi, quantos não perceberam? Aí a gente acha que não tem problema. Irmão, o que eu sei de crente, boca suja, meu Jesus amado, tudo converteu, menos a boca. Eu já ouvi. Eu já vi crente falar cada palavra que só Jesus. Aí não tem problema, né, pastor? Isso aí é o ímpeto, né? É o ímpeto, é pecadozinho que você está guardando no seu coração. Confessa, meu irmão, e fala, Senhor, abençoa a minha boca. Isaías disse assim, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, irmão, precisamos nos converter por inteiro. Meu guarda-roupa tem que converter. É ou não é? Tem muito guarda-roupa que não converteu até hoje. Meu guarda-roupa tem que converter. Minha geladeira tem que converter. Tem. Minha boca tem que converter. Meus olhos precisam se converter. Minhas mãos têm que se converter. Eu preciso me converter por inteiro. Falar com o Senhor, Senhor, me converta por inteiro. Porque a gente acha que não tem problema. Não, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui o Senhor vai relevar. Não, isso aqui o Senhor vai deixar para lá. Não, isso aqui, não, isso aqui, não, isso aqui. Anatemazinho que nós vamos guardando dentro do coração. E quando a gente percebe, está longe de Deus. Tem que confessar. Uma empregada doméstica, ouviu o Evangelho e creu no Senhor Jesus. Aí conversando com um amigo, pregando para ele, aí o amigo falou assim, como é que você sabe que você se converteu? Ela falou assim, é porque hoje eu varro debaixo do tapete. Hoje eu não fico mandando mais sujeira para debaixo do tapete. Sabe, a nossa vida tem que ser assim. Nós precisamos, irmãos, retirar todos os pecadinhos, se é que isso é possível, todos os pecadinhos do nosso coração, porque senão eu vou me transformar num anátema. Tem algum pecado no seu coração que você ainda não confessou? E aí a gente começa a fugir de Deus, começa a fingir que não é com a gente, né? Tem uma frase, veja só essa frase que eu li hoje. Se você quiser fugir de Deus, o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. Se você quiser fugir de Deus, o diabo tem as duas coisas para você. Então, querido, tem algum pecado aí dentro da sua tenda? Tira,
confessa ao Senhor, fala com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele perdoa. O nosso Deus, Ele perdoa. O nosso Deus é grandioso em perdoar. Seja qual for o pecado que você está guardando, porque eu não sei, os irmãos aqui não sabem, mas olha, não adianta você guardar, não adianta você fingir que não está acontecendo nada, porque Deus sabe que está, e você precisa tratar isso, retirar isso do seu coração quanto antes, para que você possa ser santo ao Senhor. Santidade ao Senhor. Porque tem um texto, e aqui eu termino, que eu gosto demais. Que texto maravilhoso, que texto sensacional é esse. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Qual é o pecado que você insiste em guardar dentro da sua tenda? Qual é o pecado que você não quer que ninguém descubra? Qual é o pecado que você tem guardado caladinho? Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Só eu sei. Fica caladinho, não fala para ninguém não, viu? Se o pastor souber, se os irmãos da diretoria souberem, querido, não faça isso. Não faça isso. Retire da sua tenda antes que Josué te chame para o acerto de contas. Porque uma hora Deus vai nos chamar. E eu vou ter que chegar diante dele, não tem jeito. Ele vai abrir minha tenda. E o que é que vai ter lá? O que tem no nosso coração? Por isso que o Senhor fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero orar com você nessa noite, encerrando o capítulo 7. Eu quero te dar a oportunidade. Não precisa falar em voz alta, não precisa se manifestar, eu não vou pedir para você ficar de pé, nada disso. Eu vou te dar a oportunidade para você confessar ao Senhor se você está com algum pecado aí dentro da sua tenda. De repente você está com algum pecado aí guardado, oculto, algo que você ainda não confessou ao Senhor. Confessa, por menor que seja, por mais insignificante que seja. Você falou um palavrão hoje, já confessou? Você hoje teve um pensamento impuro, já confessou ou deixou para lá? Você hoje teve um posicionamento que não condiz com o que você é, você confessou ou você deixou para lá? Saiba que todas as vezes que você deixa para lá, você está guardando dentro da sua tenda. Tira. Antes que Josué te chame, antes que Deus te chame para um acerto de contas, corrija a sua vida diante de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Josué, Tu conheces as nossas tendas, mais do que nós mesmos. Se há algum pecado não confessado dentro delas, Senhor, que eu ainda não confessei, eu te confesso agora e peço perdão ao Senhor. Se porventura, meu Deus, há algum tipo de pecado que foi cometido, e eu ainda não falei sobre ele com o Senhor, ó Pai, me perdoa. Me perdoe por alguma palavra que eu não deveria ter falado, por algum pensamento que eu não deveria ter tido. Me perdoa, Senhor. Me perdoe por algum posicionamento, alguma atitude intempestiva. Ó Deus, eu não quero ter pecados escondidos na minha tenda. Eu não quero que o Senhor descubra pecados não confessados na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, ajude-me, Senhor. Preciso de Ti. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser como Acã. Eu não quero me calar. Eu não quero ver a sua igreja ser prejudicada por conta do meu silêncio.
Eu estou agora dizendo para o Senhor, se há algum pecado em mim, me perdoa, Senhor. Perdoa este povo, Senhor. Purifica-nos, limpe as nossas tendas, para que possamos ser o povo que Tu queres que sejamos. Em nome de Jesus, ó Deus, louvado e glorificado seja o Teu nome. Obrigado por tudo que Tu nos ensinaste aqui no capítulo 7 de Josué. E por tudo que o Senhor ainda vai nos ensinar. Em nome de Jesus, ó Pai, converta-nos por inteiro, Senhor. Converta nossos olhos, converta nossos ouvidos, converta nossas bocas, converta, Senhor, nosso vestuário, converta, Senhor, nossas mãos, converta nossos pés, converta nossa mente, converta-nos por inteiro, Senhor, para que não haja nas nossas tendas nada pendente quando chegar aquele dia, quando o Senhor nos chamar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos despojar de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, e termos a coragem de tomarmos atitudes que talvez ainda não tomamos. Queremos ser santos. Ó Deus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Se há anátema na nossa vida, ajuda-nos a retirar, ó Deus, porque queremos ser santos, queremos ser aceitos, queremos ser perdoados, queremos ser novamente, ó Deus, inseridos nos Teus planos e nos Teus propósitos. Ó Deus, santifica-nos, santifica-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.